Operação Husky. A invasão de Gela. Esses eventos ocorreram entre o dia 9 e 10 de julho de 43 e marcou o início da campanha pela liberação da Sicília, que duraria cerca de 6 semanas. O que muitos não sabem é que essa invasão, pela extensão da área de desembarque, 169 km, e pelo número de tropas desembarcadas no primeiro dia, 7 divisões, superaram a invasão da Normandia, que aconteceria um ano depois. Logo após o desembarque, unidades avançadas do grupamento de cavalaria da 16ª Divisão de Infantaria se deslocam em direção ao nordeste da ilha, onde buscam cortar as comunicações entre o leste e o oeste pelo litoral. O que se relata aqui foi um dos primeiros contatos entre os aliados e tropas italianas, em suas trincheiras no interior da ilha. Nesta batalha, o ponto de partida dos aliados ocorre no eixo de uma via que atravessa o mapa de leste-oeste, e o objetivo é tomar a ponte na rodovia no sentido norte-sul. As tropas italianas devem estar dispostas em torno do objetivo primário. No mapa tático, é possível perceber que existem posições que serão importantes para a conquista dos objetivos propostos. Em primeiro lugar, a casa logo à esquerda do meu ponto de partida permite uma visão privilegiada de grande parte do mapa, de onde meus observadores avançados terão um posto para observação das fortificações italianas. Essa posição deverá ser ocupada pelo quartel-general. No extremo à direita do mapa, percebe-se o que parece ser o leito de um rio, com as margens elevadas, que corre na direção leste-oeste, o que deve permitir que minhas tropas avancem em direção ao objetivo de forma segura. Por fim, existe uma formação também à direita do mapa, que fornece uma vegetação e um muro de pedras que vai permitir uma aproximação do objetivo com alguma proteção. Para esta partida, vou contar com unidades de cavalaria avançada do 16º Batalhão de Infantaria, com reforços da 70ª Brigada de Tanques Leves. Em contraposição a essas forças, vamos encontrar unidades da Guarda Costeira italiana, geralmente desmotivadas e com armamentos de segunda classe. Ao meu dispor, estarão uma unidade de quartel-general, que deverá ser posicionado na casa esquerda para localizar forças hostis e dirigir o fogo da equipe de morteiros. Esta unidade tem 4 membros, todo com rifle semiautomático M1 Garand. O grupo de morteiros tem um tubo de 60 mm com munição High Explosive. A ideia é suprimir metralhadoras pesadas e formações de artilharia. O grupo Sniper, que vai auxiliar na descoberta das posições do inimigo, é constituído por 2 elementos, um munido com rifle de ação por ferrolho, o Springfield, e um M1 Garand. E finalmente um grupo de batedores, que portam 2 metralhadoras Thompson e uma M1 Garand. A pontuação desta partida se dá conforme alguns objetivos são atingidos. Na partida específica, os objetivos são a conquista dos lados norte e sul da ponte, com 200 e 400 pontos respectivamente, a destruição das forças italianas até 300 pontos e o número de baixas do meu time menor que 20%, 100 pontos. Além das unidades iniciais, vou contar com a chegada de um pelotão de infantaria acompanhados por um tanque Stuart no 5º minuto e outro pelotão com suporte de 2 tanques Stuart no 10º minuto do jogo. O tempo estará claro, temperatura agradável, o solo seco e o vento soprando levemente de sul. Com o início da partida, rapidamente posiciono o time de quartel-general no posto de observação na casa da colina à esquerda, próximo ao grupamento de morteiros. Essa proximidade desses 2 times é importante, pois eles não possuem radiocomunicação entre si. Com o posicionamento da unidade de observação, tento reconhecer as posições do inimigo. Parece que as tropas italianas estão em trincheiras simples. Algumas tropas ali. Eu não consigo ver nenhum bunker ou qualquer tipo de edifício na região.
Através da equipe de observação, foi possível localizar uma potencial ameaça na forma de um canhão antitanque, logo no canto direito do mapa. Já informa minha equipe de morteiros que vai iniciar os trabalhos de supressão. Roger, fire perfect. Sugar 50, this is Hot Dog 7, over. Finalmente, no 5º minuto de batalha, recebo o reforço de um tanque Stuart e um pelotão de infantaria, que direciono imediatamente para a luta. O tanque Stuart é colocado em uma posição protegida do canhão antitanque, o que permite dar suporte de fogo ao pelotão que avança. Enquanto isso, a luta se intensifica. Os morteiros parecem estar fazendo um bom trabalho de supressão no canhão antitanque. Enemy infantry ahead. Com 10 minutos de batalha, recebo o reforço de 2 tanques Stuart e de um pelotão de infantaria. Com a supressão do canhão antitanque, chegou a hora de posicionar melhor meus tanques para obter a supressão das tropas inimigas. Apesar da supressão com os morteiros, a equipe do canhão antitanque permanece ativa, mas não por muito tempo. O Stuart já se posiciona para forçar a supressão definitiva do canhão. Enquanto isso, no fronte à direita do mapa, minhas forças se aproximam cada vez mais da ponte que é o objetivo primário. Apesar da resistência obstinada dos italianos, o nosso poder de fogo é muito maior. E a vitória é apenas uma questão de tempo. Minhas tropas finalizam os preparativos para o ataque final. Já não há muita resistência do lado italiano. Minhas tropas se preparam para o ataque final. Já não há muita reação do lado italiano. Não há como evitar a derrota. O ataque final é fulminante. Alguns soldados italianos ainda tentam fugir, mas é totalmente sem sucesso. É o fim da resistência italiana e a conquista do objetivo.
vitória foi total, com a conquista de 861 dos 1000 pontos em jogo. Do ponto de vista italiano, foi uma verdadeira catástrofe, com perda de mais de 80% das suas tropas entre mortes e feridos. Por outro lado, o lado americano perdeu cerca de 25% do seu efetivo, o que surpreende. Afinal de contas, entrou em combate com uma tropa que estava longe de ser elite. Espero que tenham gostado desse AAR e, em breve, teremos a sequência das batalhas pela liberação da Sicília. Até mais, fiquem bem e usem máscara. Namastê.